Escolher o plano odontológico ideal é essencial para a sua saúde bucal. Veja o que você pode levar em conta. Verifique se o plano cobre uma ampla gama de serviços como consultas, limpezas, tratamentos e emergências. Opte por um bom plano com acesso a uma rede ampla de dentistas e clínicas em vários bairros e locais para a sua conveniência. Pesquise sobre e leia avaliações para garantir um atendimento de qualidade. Escolha um plano que facilite o agendamento de consultas e ofereça um bom suporte ao cliente. Na Unidental, atendemos a todos esses requisitos, nos tornando a sua melhor escolha para cuidados odontológicos. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Vai contar com a sorte de não bater o carro até quando? Já falei, não dá pra ganhar o jogo sozinho. Quando o assunto é proteção, chama o time do Universo AGV para jogar com você. Tem proteção contra roubo, furto, colisão, assistência 24 horas, cobertura em todo o território nacional. E ainda te garante 100% da tabela FIP. Pode falar, com a AGV fica até fácil, né? Agora, faz o seguinte, clique aqui, faz sua cotação e bora garantir essa vitória com a gente. Eu quero te encontrar, tô numa agonia, corpo doido pra banhar, sentir tua energia. Bom dia, está no ar, programa Mágila com você, ao vivo pela FM Benfica, antecedendo aí o Natal, hoje são 18/12/2025. A minha gratidão por ter vocês aqui comigo, os que me acompanham pelo Instagram e também pelo meu canal do YouTube Mágila com você. Muito obrigada. Aproveitando essa data maravilhosa, onde a cidade fica cheia de luzes, onde a cidade se enfeita, se prepara para comemorar o dito dia do nascimento de Jesus Cristo. Então, foi muito agradável essa pessoa que eu chamei hoje aqui para ser entrevistado, porque cola bem ao assunto que vamos colocar hoje aqui no Mágila com você. Um assunto muito importante, eu espero que esse assunto venha trazer paz, venha trazer ânimo, alegria, para aqueles que não estão tão animados assim para o Natal. E que ela possa, essa palavra que vai ser ministrada aqui, essa história, na verdade, uma história motivacional, cheia de fé, possa transmitir para vocês, para cada um de vocês que nos assiste hoje no Mágila com você, toda a importância que Jesus Cristo deu, porque ele deu a vida dele por nós. Então, que essa palavra seja maravilhosa na vida de cada um, é o que eu espero hoje, nesse dia 18 de dezembro de 2025. Vamos chamar a vinheta do Mágila com você, do programa Entre Cena, entrevista, e já já nós estamos de volta. Não sai daí. Até já. Sentir tua energia. Estamos de volta com a entrevista Entre em Cena, que é o nosso quadro de entrevistas aqui no Mágila com você. Eu vou apresentar aqui o currículo dessa grande pessoa que está aqui comigo. Me sinto honrada por ele ter aceito o meu convite. O nome dele é Cassiano Gonçalves Correia, ele é empresário do ramo de incorporações de loteamentos, casado com Ana Caline, pai de Lucas Fiuza, membro da Paz, da Igreja da Paz, coordenador do 2 igual a 1 Brasil, líder dos Casados para Sempre, treinador de dos Casados para Sempre e diretor executivo do Instituto Melvi, diretor correspondente da Donep Ceará, e preletor internacional da DONEP, assim também como coordenador e instrutor de seminários da DONEP. O que nós vamos trazer como tema hoje na nossa entrevista é Vida sem Jesus Cristo e depois com Jesus Cristo.
Seja muito bem-vindo, Cassiano. É um prazer tê-lo aqui no Mágila com você. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Mágila. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a você, fiquei muito encantado em receber esse convite. E agradecer a todos que assistem, né, FM Benfica, esse canal incrível que está aí há algum tempo já, né, você fazendo esse trabalho. Sim. E um trabalho incrível, impactante, que com certeza está impactando e vai impactar muitas vidas. Sem dúvida alguma. O seu testemunho eu tive a oportunidade de conhecer, não é? Num jantar da Adonep, e fiquei também muito impactada pelo seu testemunho de vida e de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz assim a palavra, né? Isso. Então, por isso, também eu fiz esse convite. Além de você ser uma figura competente no que faz aqui em Fortaleza, presente na Adonep, eu gostaria até que você me falasse depois sobre o que é a Adonep, né? Porque é uma sigla e muitas pessoas não podem conhecer. A gente vai ter oportunidade de falar também um pouco sobre a Adonep. Mas a primeira pergunta do qual eu vou ministrar a você, Cassiano, é: como é que era a sua vida antes de Jesus, de conhecer Jesus Cristo? Minha vida antes de Jesus era uma vida cheia de medos, cheia de traumas e muitos problemas, porque dentro da minha família, no meu lar, eu tive experiências que não foram boas na minha infância. Sim. Onde eu presenciei agressões entre meus pais, muitas brigas, e fui abusado sexualmente na minha infância por 3 mulheres. E minha mãe dizia, tanto minha mãe como meu pai diziam palavras duras comigo, dizia que eu era burro, que eu não ia ser nada, nunca tinha uma validação deles. E com isso veio trazer problemas psicológicos que, ao decorrer da minha vida, da adolescência, veio trazer problemas graves, onde com 14 anos já conheci o álcool, com 15 já estava completamente viciado no álcool, e tive mais uma grande decepção amorosa. Minha primeira namorada me traiu, então foi assim uma tragédia, onde eu caí com muita intensidade nas farras depois dessa decepção amorosa. E foi onde eu conheci minha esposa, minha atual esposa, em uma farra, em uma festa. Sim. Mas já decepcionado, já coração machucado por conta da traição, decidido a não ser fiel mais nenhuma mulher. Então, já na primeira noite, no primeiro encontro, já comecei a trair minha namorada. Então, ela pagou o preço desse trauma, né? Ela pagou o preço do trauma, da decepção, que começou, na verdade, na minha família. Porque eu vi que não tinha respeito entre meus pais. E minha primeira namorada me traiu. Então, eu não acreditava mais em respeito entre um homem e uma mulher. E tive uma experiência que não foi boa, porque eu não sabia que existia um monstro, que esse monstro entrou quando eu fui abusado sexualmente da minha infância. E esse monstro despertou no meu primeiro contato sexual fora do padrão e da vontade de Deus, que é fora do casamento. Sim. Porque o sexo ele é uma bênção de Deus no casamento. Então, quando você coloca essa prática sexual, quando ela é fora do casamento, vai ter problema, tanto pessoal como espiritual. Sim. Então, o resultado disso foi que eu me tornei uma pessoa altamente prostituta, porque com 16 anos foi o meu primeiro contato com minha namorada, que hoje é minha esposa, mas depois desse primeiro contato, eu me tornei uma pessoa doente por sexo. Posso dizer compulsivo. Todas as noites, uma pessoa doente, eu tinha que dormir com uma mulher diferente. Cheguei a dormir até com 3 mulheres numa noite só, então era uma pessoa altamente doente, uma pessoa incontrolável. Então, quando você vive numa vida assim, sem regras, uma vida sem controle, você se torna uma pessoa indesejável para o mundo. Tanto que, como a palavra diz, um abismo puxa outro abismo. Com isso, eu me tornei uma pessoa mentirosa, porque você não tem como trair, como enganar sem mentir. Sim. Não tem como você se relacionar com várias mulheres se não for com mentira, com engano. E o resultado disso foi que eu me tornei uma pessoa desonesta. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Meu pai me deu uma empresa com 16 anos, mas eu comecei a trabalhar, na verdade, com 12. Meu pai é uma pessoa que tem um trabalho como assim, uma fonte poderosa na vida dele, onde ele acredita na força do trabalho, tanto que meu pai, ele falava assim: Cassiano, você quer ficar bom de uma doença, vá trabalhar. Quando você
tiver doente, não fique deitado, não, vai trabalhar. Então, meu pai é aquele que acredita no trabalho. É tanto que ele hoje tem 69 anos e ele ainda está à frente do seu trabalho e não abre mão de chegar às 6 da manhã e ser o último a sair. Ele tem isso como uma grande virtude na sua vida. Então foi o legado que ele deixou para você, mas em termos de família, você não tinha referência essa nenhuma. referência. Não tinha referência nenhuma em relação à família. Também não culpo meus pais por isso, porque quando você não recebe, você também não tem como Sim. dar. Você só dá aquilo que você tem. Então, eu acredito que eles também não receberam uma boa orientação em relação à família. Então, eles só estavam me dando o que eles tinham recebido. Existem questões culturais também, né? Principalmente no Nordeste, onde as pessoas acham que o homem é feito para trair, né? Exatamente. Então, é isso que é ensinado, né, no Nordeste, que o homem que só tem uma mulher Ele é barriga não é homem, branca, se ele ouvir a barriga mulher. branca, que ele não vai ser feliz só com a mulher. Então, é isso que é ensinado aqui no Nordeste. É uma cultura que não é nada legal, mas... Podemos dizer maligna, né? Porque tudo que sai dos princípios de Deus Exatamente. passa a ser maligno, né? Exatamente. Porque não há diferença. Quando existe a questão cultural, existem as questões espirituais que são totalmente diferentes do que o mundo impõe hoje. Exatamente. É por isso que a gente tem a sensação de que está tudo fora do lugar. Isso. O que era certo agora é errado, e o que é errado agora é certo. Então, a gente Exatamente. fica achando que, quando a gente para analisar a Bíblia, porque a Bíblia é um dos livros mais antigos, se ela não fosse um livro verdadeiro, não existia há tantas e tantas e tantas gerações, né? Seria o livro mais vendido do mundo, né? E além de ser o livro mais vendido do mundo, e além de ser um livro que não é um livro que você abre e lê e fica como um ator motivacional. Ele está ali para te trazer aquela luz para a tua vida, aquele discernimento espiritual daquilo que você, de como você tem que haver uma mudança, um novo nascimento, como diz, né? E aí, diante dessa infelicidade, dessa vida familiar, e aí isso impactou diretamente na tua vida financeira também, não é? Financeira também, porque o resultado disso, eu comecei a trabalhar cedo e me tornei uma pessoa desonesta. Sim. Porque se você tem companhias más, elas vão te levar para o buraco. E os conselhos eram os piores. Então, eles falavam, Cassiano, tu quer prosperar, tu tem que enganar. Então, eu me tornei uma pessoa desonesta dos negócios. E meu pai ficou assim louco porque eu estava destruindo a imagem da empresa dele. Então, ele me tirou da minha empresa e levou para trabalhar com ele como sócio. Sim. Mas eu levei as práticas erradas para a empresa do meu pai. E ali comecei também a acabar a empresa do meu pai, destruir a imagem da empresa do meu pai. Então, eu passei a não falar com meu pai e também não falava mais com minha mãe. E a honra, a pai e a mãe, é um princípio poderosíssimo para ter sucesso, vida abundante e ser feliz nessa terra. Então, ali eu tinha quebrado um princípio poderoso sobre minha vida. E o resultado disso foi que o meu relacionamento com a minha namorada já era um relacionamento de 11 anos. Ela não sabia dos traumas, ela não sabia que eu não queria casar. Ela não sabia de todas as traições, porque eu escondia, eu mentia muito. E quando ela foi trabalhar conosco, ela viu realmente quem era o Cassiano, ela ficou assustada. Um Cassiano que ela até então não conhecia. Então ela tomou uma decisão de mentiu e ficou grávida. E com a gravidez foi como uma bomba nas minhas mãos, porque eu não queria casar. E eu disse assim, meu Deus, como eu vou ser pai dessa forma? E o que eu sofri, meu filho vai sofrer também, de uma forma pior, porque eu não quero casar. Eu não gosto de família. E aí foi que eu fui pegar uma orientação com um amigo, porque veio uma pressão da família dela para me casar, porque a família dela, até hoje os pais têm mais de 50 anos de casados, e veio uma pressão de ir lá para me casar. O contrário, já era uma referência, ela já tinha uma referência de família. Já tinha uma referência de família. Meus pais se divorciaram, infelizmente, porque não tinha base, então não conseguiram sustentar. Então, para ela também foi muito difícil, porque a referência boa que ela tinha dos pais, ela passou a não viver isso no casamento. Exatamente, passou a não viver. Então, o resultado disso foi que, através de um conselho, um mau conselho, mais uma vez, para me casar com separação total de bens, porque o casamento, eu já entrei sabendo que não ia dar certo, e quando eu separasse, ela não ia tomar o que era meu. Sim. Então, foi essa decisão que eu tomei na época, nós nos casamos. O casamento só durou 2 anos, porque era um casamento completamente conturbado. Eu mandei fazer uma aliança quadrada, porque eu não queria que ninguém olhasse para minha mão, visse uma aliança, visse um anel.
E eu saía todos os dias, sexta-feira eu pegava a mala. Vivia a vida de solteiro. Só chegava na segunda-feira, vivia uma vida de solteiro. Sim. A minha lua de mel foi no forró, foi a noite dançando, a mesa cheia de mulher, uísque. Assim foi o nascimento do nosso filho. Era tudo só com mulheres e nada com minha família. Existia aí, no caso, uma libertinagem. Exatamente. E, passando tudo isso, houve uma separação, houve uma vida financeira destruída. Exatamente. Uma família destruída, o seu filho sem a presença do pai. Exatamente. Nos primeiros anos. Exatamente. E como que Jesus chegou na tua vida para fazer essa mudança, essa trajetória? Pois é, depois de 2 anos de divórcio, aconteceu essa tragédia, eu não sabia que Deus existia, que Deus era o Deus da aliança, que Deus era o Deus da família, Deus do casamento. E quando eu me divorciei, tomei essa decisão pelo divórcio, eu tinha 2 empresas e eu perdi as 2 empresas. Então, eu fali e perdi tudo. Era cheque sem fundo, títulos, ameaça de morte, causa trabalhista, uma confusão. E o resultado disso foi que, numa atitude de desespero, eu conheci a cocaína. Usei a cocaína e fiquei viciado na cocaína. Ainda tinha a questão dos vícios, que Ainda foi tinha a o questão dos abismo vícios. maior. Usei êxtase, usei maconha, mas o vício forte era na cocaína. Era 3 noites usando cocaína e 3 noites dormindo. Logo que o vício da cocaína não é um vício barato. É um vício caro. Então, eu comecei a caminhar com pessoas que usavam para poder usar também. Com pessoas que tinham uma influência má. Então, para mim usar, como ele estava quebrado, eu tinha que andar com pessoas que usavam para poder eles me repassarem aquela droga. Sim. Então, saí de uma forma desesperada em uma festa, armado, dei 2 disparos com essa arma nessa festa e fui preso. Ali fui jogado na prisão e comecei a responder 2 processos. Porte ilegal de arma e disparo em via pública. Então, para mim, naquela época, naquele período, quando eu estava ali preso, Foi o fundo de poço. O fundo do poço total. Para mim, só tinha uma saída para mim, que era a morte. Para mim, não tinha mais nenhuma saída que nenhuma não fosse esperança, nenhuma fé, nenhuma nada. perseverança. Para mim, a minha saída ali, quando eu estava preso, quando eu ouvi o histórico meu, que eu estava vivendo naquela atualidade. Que você olhou para trás e viu a tua vida toda destruída. Toda destruída. Família, não falava mais com meus pais, eu não tinha mais relacionamento com amigos. Minha família, que eu tinha perdido, doente, quer dizer, não tinha mais nada. A olhos humanos, eu não tinha mais nada. Mas, depois que eu saí da prisão, fui para uma festa e na volta teve um grave acidente. Sim. E fui levado para o hospital. E nesse quarto do hospital eu tive uma experiência que impactou a minha vida. Onde, de manhã cedo, na hora do café, eu senti uma presença, uma experiência sobrenatural nesse quarto. Uma paz invadiu de uma forma sobrenatural. E uma voz muito forte começou a falar ao meu coração. E essa voz dizia que ia mudar a minha vida, que ia mudar a minha história. E minha vida ia ser completamente transformada. Então foi um encontro pessoal, individual com Deus, neste quarto. Um encontro pessoal, individual com Deus. E essa voz me dava uma direção que eu teria que voltar em uma reunião de empresários. Que nessa reunião de empresários que eu tinha ido e não tinha ficado, lá eu ia saber quem ia mudar a minha história. Sim. Foi onde eu lembrei de uma reunião que eu participei da Adonep. E quando eu tive essa lembrança, depois que eu vi essa voz, quando recebi alta, fui correndo a uma reunião da Adonep, que é uma associação de empresários, e cheguei lá e fui impactado através de um testemunho de um empresário, onde ele contava a sua história de vida, de início, uma história de fracasso, logo após uma história de vitória. Que parecia a sua. Que parece a minha história. Uhum. E ali aquilo me impactou, aquela história daquele empresário, onde ficou o desejo no meu coração de saber o que aquele cara fez para ter uma vida tão impactante e transformadora. E ali ele, no final da sua história, ele falou, olha, foi só uma decisão que eu tomei da minha vida e minha vida foi completamente transformada. E ele finalizou dizendo, no dia que eu decidi colocar Deus no centro da minha vida e convidei Jesus para caminhar comigo, a minha vida foi completamente transformada. E ali ficou claro, meus olhos se abriram de uma forma assim incrível. E eu disse, eu quero Jesus. Se Jesus fez isso na vida desse empresário, vai fazer na minha vida também. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus, através daquele empresário. Fiz uma breve oração e a mesma paz que eu senti naquele quarto, eu senti quando eu estava entregando a minha vida a Jesus Cristo naquela noite. E o passo a passo, andar com Cristo, como foi o processo? Andar com Cristo é um processo incrível. É um processo que quem fala ou quem falar que é um processo fácil, não é.
A minha libertação, a minha transformação não foi instantânea. Sim. Embora tem pessoas que, quando tem um encontro com Cristo, a libertação é instantânea, mas comigo não foi. Então, a cura foi um processo. Eu fui aprendendo com Jesus sobre o amor, fui aprendendo com Jesus sobre o perdão, depois que eu aprendi isso, fui até meus pais, pedi perdão a meus pais. Eu aprendi que perdão e amor não é sentimento, é decisão, que é uma decisão diária de amar e perdoar tudo e a todos. E de uma forma assim milagrosa e sobrenatural, que não foi instantânea. Jesus me libertou da vontade de beber e de usar drogas. Hoje não boto uma gota de álcool na boca, fui completamente curado desse problema. E o meu caráter foi transformado. Eu não consigo mais pensar em mentir, nem enganar as pessoas, porque de uma forma tremenda Deus arrancou de dentro de mim aquela desonestidade, o mau caratismo que tinha dentro de mim. E por final foi a minha área sexual, que foi a mais difícil, a libertação, que foi a prostituição. Mas eu via que aquele meu estilo de vida estava errado, que aquilo não agradava a Deus, que aquele estilo estava completamente fora da vontade dele. Então eu pedi a Deus que me ajudasse naquela área. Então foi aí que Deus... Foi a terceira área a ser trabalhada na tua vida. Isso, foi a área mais complicada, mais difícil. Aí foi que Deus abriu meus olhos e mostrou claro, nitidamente, que Ele era o Deus da família, Deus da aliança e Deus do casamento, que eu precisava ter uma vida sentimental organizada, que eu precisava estar casado para ter uma vida realmente ao padrão de Deus. E ali, depois de um processo onde eu tinha uma namorada, essa namorada me traiu, foi mais uma decepção. E mesmo já conhecendo a Cristo? Mesmo conhecendo a Cristo. Isso. Mesmo conhecendo a Cristo, aconteceu isso, porque era uma área que eu ainda estava lutando pela libertação. Sim. Que foi um processo. E ali ficou claro que a palavra de Deus, ela fala que Deus, quando criou o homem e a mulher, quando eles dois se unem, se tornam só carne. E a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Eu estava separado, divorciado. E eu falei para Deus, eu não sinto mais nada no meu coração pela mesma mulher. E ela não está casada, ela não tem nenhum outro relacionamento com ninguém. Eu vou fazer algo contra a minha vontade, vou pedir ela em casamento. Não sei se ela vai aceitar, mas esse é o desejo do meu coração e eu vou obedecer a tua vontade contra a minha vontade. Foi onde nós marcamos um jantar, saí para jantar com a minha ex-mulher e lá eu pedi ela em casamento. E nessa época já fazia 9 anos que tinha acontecido o nosso divórcio. E naquela noite ela aceitou o pedido de casamento e ali nós decidimos restaurar nossa casa, restaurar a nossa família. Já faz 10 anos que nosso casamento foi restaurado. Que bênção. Depois dessa decisão, depois desse dia incrível, que foi o dia do nosso casamento. Pode-se dizer o grande acontecimento. Um grande acontecimento. Nunca mais eu beijei outra mulher, nunca mais eu deitei com outra mulher. Eu fui liberto completamente do vício da prostituição, onde hoje eu só tenho olhos para minha esposa. Porque a aliança é fidelidade, né? Casamento não é só um papel que você assina no cartório. Exatamente. É um compromisso de fidelidade. E quando você faz esse compromisso de fidelidade diante de um altar e diante de uma sociedade, diante das pessoas lá na igreja, e sem dúvida algumas pessoas não têm noção de que estão assumindo aquilo ali diante de Deus, diante dos homens, exatamente. Né? Uma aliança que não pode ser quebrada, e que a partir do momento que há traição, há uma quebra dessa aliança. Quebra de aliança, exatamente. Então, fomos até nosso filho, pedimos perdão a ele, porque os filhos são vítimas, são os que mais sofrem na separação. E não entendem, né? São crianças, não entendem. Por que acontece essa quebra? Se todo casal entendesse a profundidade da dor que o filho responsabilidade sente. De uma família, de filhos, eles não divorciavam nunca. E a dor que o filho sente, né? A ausência do pai, porque o pai... No casamento, o pai é muito mais presente do que fora dele. Porque não existe ex-filho, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Então, quando o pai se afasta da mulher, ele, consequentemente, também acaba tendo esse afastamento do filho, não é? Exatamente. E aí, o que eu posso te perguntar, depois dessa grande história que nós estamos contando aqui para os nossos internautas, nossos amigos, nossos irmãos, inclusive aqueles que não conhecem a Cristo, como é que é a sua relação com Jesus hoje? Hoje eu tenho uma relação de intimidade, uma relação de... Na verdade, é um relacionamento, né? Você não precisa... você não pode só conhecer a Cristo, você tem que ter um relacionamento com Ele, diário. Relacionamento de intimidade, de busca, de leitura da palavra, para entender qual é a vontade dEle para a sua vida, de oração, de jejum, de se aprofundar realmente na busca diária com Jesus Cristo. Então, todos os dias... Eu tenho um momento
a sós com ele, que é um princípio da palavra que ele fala que quando você quiser buscar ele, você fecha a porta do teu quarto e busca ele, que ele vai te ouvir e vai te responder. Então, todos os dias eu tenho minha busca só com Jesus, também busca ele através da minha esposa. Nós temos nosso momento também diário de orando juntos. E tudo que eu vou fazer, eu apresento primeiro a Deus. Na verdade, ele está contido dentro da tua vida, né? Exatamente. E dentro da tua família. Exatamente. Não é uma religião. Não é uma religião, de jeito nenhum. Porque, na verdade, a religião, ela vai te trazer o quê? Se você não estiver atento, vai te trazer problemas, vai te trazer decepções. Se você não tiver atenção, às vezes ela pode te afastar de Deus. Porque, na verdade, a religiosidade, ao meu ver, Cassiano, ela afasta no sentido de que as pessoas buscam no homem aquela santidade. E todos nós, mesmo buscando a Cristo, somos falhos, né? Uma hora você convivendo comigo, eu convivendo com você, eu com outros irmãos, a gente vai ver ali as falhas, né? Exatamente. E aí não é a figura central. A figura central é o pastor mesmo, o pastor... Isso. Jesus Cristo, né? Exatamente. A figura central é o Espírito Santo que faz esse trabalho de convencimento do que é certo, do que é errado. Exatamente. Então, nós não podemos colocar nossas expectativas no homem, nem em religião, nem em nada. Nossas expectativas têm que estar voltadas 100% para Jesus. Então, podemos dizer que ele está diretamente influenciando todas as suas escolhas diárias. Diariamente. Ele é que me direciona, que me influencia através do Espírito Santo a tomar decisões, a vencer desafios, a vencer o que está na palavra, as aflições que aparecem em nossas vidas, porque nesse mundo nós teremos aflições. Sim. Mas ele disse que tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Aquele ânimo que tinha perdido no Cassiano quando ele não conhecia Cristo. Quando ele achou que era o fim. Isso, né? Exatamente. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Sim. Ele é que nos fortalece para avançar e vencer todos os desafios. Sem dúvida alguma. Vocês que estão nos ouvindo aqui na FM Benfica, nós estamos falando do amor de Cristo por nós e o que o Senhor Jesus Cristo fez na vida do Cassiano. Hoje ele é um homem influente, empresário, ministra a palavra através do seu grande testemunho. E podemos até dizer que muitas coisas acontecem, por isso que a Bíblia diz, né? Acontecem justamente para que hoje a gente pode não entender o que pode estar acontecendo na vida de algum dos internautas que estão nos ouvindo, Cassiano. Ele pode não entender, né? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, precisou acontecer tudo isso para que hoje você possa contar dessa reviravolta. Exatamente. Né? Que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a reviravolta de um Deus que não está no céu e nós estamos sozinhos na terra. Nós não estamos órfãos. Nós temos um Criador que nos fez e desde o ventre da nossa mãe nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu primeiro. E estamos vivendo aqui essa trajetória hoje em busca de um alvo. Que o alvo, você pode muito bem me dizer, eu também já sei, porque eu também já aceitei o Senhor Jesus como meu eterno Salvador e único. E aí o que a gente pode dizer que o mais importante de tudo isso passando por todas essas questões e hoje por um grande testemunho que você tem, mas o mais importante é que vamos morar no céu e isso vai ser eterno, né, Exatamente. Né, Cassiano? Me diga aí uma palavra para os internautas que estão nos ouvindo hoje em relação a essa vida eterna que o Senhor nos promete. A palavra que eu tenho é a palavra que está na palavra de Deus, que é entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Então, entrega a tua vida a ele, confia nele, não confia em homem, não confia... Nem carros, nem cavalos. Carro, nem cavalo. Não confia na força do teu braço, porque muitas vezes nós nos decepcionamos com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Às vezes nós tomamos algumas decisões e temos atitudes que nós falamos, meu Deus, como é que eu tive essa atitude, como é que eu fiz isso? Eu conhecendo a palavra, então nós temos que confiar exclusivamente no Senhor e colocar nossas expectativas nele, nunca no seu próximo, na força do seu braço, na sua inteligência, né, na sua sabedoria, porque quando você foca em Jesus, aí você vai ter realmente a vitória certa. Muito bem, Cassiano. Grande prazer de tê-lo aqui no programa Mágila com você. Programa diferente, nós estamos aí antecedendo o Natal, como eu havia dito, e as pessoas estão comemorando, né? A cidade fica linda, toda iluminada, né? Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, aí a prova de que mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Jesus, elas podem ver na cidade, né? Uma cidade toda, vamos dizer, preparada para uma festa, mesmo que não seja a data, porque nós acreditamos que não é a data
que Jesus nasceu. Mas não importa, o que importa é que ele está sendo pregado, né? Que ele está sendo trazido para um mundo tão distante da igreja de Atos, quando eles viviam realmente a fé todos os dias, que o maná caía do céu, mas que hoje também a gente pode viver através de outros irmãos, desse fortalecimento, dessa união e reunião dos irmãos, que nos traz força, que traz uma palavra, que traz um sorriso, que traz um abraço. E mesmo quando você achar que está tudo perdido, aí o Senhor se manifesta na tua vida, ele diz: eu estou aqui, estou à porta e bato, se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Então, nós hoje fazemos um convite a você dobrar os seus joelhos, fazer uma oração e aceitar esse Senhor e Salvador do mundo, porque ele não veio só para os seus, até os seus o rejeitaram. Ele veio para todos nós, que inclusive somos de outros países, de outras culturas. Ele morreu por todos nós, os pecadores, os prostitutos, os drogados, mas a grande diferença é que aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador, ele faz uma mudança no interior, não é de fora, não é de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, uma mudança que faz acontecer assim na vida das famílias, que faz assim acontecer hoje uma bênção, fazer da tua casa e da tua família um pedacinho do céu. E é isso que nós acreditamos e é isso que nós ouvimos todos os dias quando a gente busca algumas igrejas e a gente, independente de placa, todas as pessoas estão ali com um grande testemunho de superação, de mudança de vida, de libertação. Então, eu gostaria, Cassiano, neste momento, que está caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso programa, eu gostaria que você fizesse uma oração para todos os nossos internautas, para as pessoas que nos ouvem, que ainda não tiveram o privilégio e o prazer de conhecer o Senhor Jesus e de entregar as suas vidas a Ele. Vamos lá? Vamos lá, amém. Se você, nesse momento, quer tomar a decisão de colocar Deus no centro da tua vida e fazer o convite para Jesus caminhar contigo, eu vou pedir para você repetir comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. E te confesso. E te recebo. Como meu único Senhor. E único Salvador. Perdoa. Os meus pecados. Escreve o meu nome. No livro da vida. Jesus Cristo. De hoje em diante. Tu és o único Senhor. Da minha vida. Eu te agradeço. Pela minha salvação. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, eu gostaria de desejar o Feliz Natal a todos, com essa oração maravilhosa. Tenho certeza que todos estão impactados com esse grande testemunho do nosso amigo Cassiano, nosso irmão em Cristo, e que vocês possam se conscientizar que não há outro caminho, porque a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que vocês, a cada hora que se ajoelharem na presença do Deus Criador, possam pedir ao seu Filho que está sentado à sua direita, que venha intermediar através das suas orações, das suas petições, e com certeza Ele fará o melhor. Às vezes não entendemos, nem é no nosso momento, nem no nosso dia, nem na nossa vontade, mas assim aqueles que entregam as suas vontades a Ele, certamente Ele será um Pai misericordioso, um Pai bondoso, assim como é com a nossa vida, com a minha vida, com a vida do Cassiano e com a vida de todos os irmãos que também já conhecem esse Deus. Eu quero desejar um ótimo, feliz Natal e que as famílias que não estão reunidas possam se reunir, mesmo que seja por uma ligação ou por telefone, mas que haja o perdão no coração de cada um e que haja a reconciliação de todas as famílias. É o meu desejo. Eu me despeço agora. Um forte abraço, um grande beijo. Peço que, por favor, compartilhem essa entrevista para que possa compactar também na vida de muitos que ainda não conhecem, que não tiveram a oportunidade de ouvir um testemunho tão maravilhoso como esse do Cassiano. Um forte abraço e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Até mais. Eu quero te encontrar, tô numa agonia, corpo doido pra banhar, sentir tua energia.